Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Efésios capítulo 5, verso 15, Paulo está dando uma recomendação para os efésios. Portanto, vede prudentemente como andeis, ou andais, não como a nécios, e sim como a sábios, remindo o tempo, grave essa frase, remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora vai comigo lá no Salmo 90, abra lá no meio da Bíblia, facinho de abrir, Salmo de número 90, Salmo 90. Salmo de número 90, no verso 12, diz assim, é uma oração de Moisés, ele está fazendo um pedido, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, ou para que alcancemos coração sábio. Deixa aberto aí no 90, fecha apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa noite, Senhor, diante do Seu trono, diante da Sua glória, cônscios da Sua majestade, da Sua infinitude, do Seu poder, cônscios também da nossa pequenez, da nossa dependência, do Senhor e da Sua graça. Eu sei que não merecemos, Senhor, mas olha para nós com olhos de misericórdia, e despeja da sua graça, gloriosa, abundante, estende a sua mão, benevolente, caridosa, indulgente, e socorre todos que estão me ouvindo, e os que estão me assistindo. Faz teu reino avançar, Senhor, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém e amém. Presta atenção, meus irmãos, no que eu vou falar essa noite. Eu quero, à luz desses textos que eu abri, falar sobre a brevidade da vida. A brevidade da vida. Como a vida é passageira. O mundo que vivemos hoje não é mais aquele mundo de 20, 30, 40 ou 50 anos atrás. Nós passamos por mudanças e avanços muito significativos, relevantes nos dias atuais. O avanço tecnológico, científico, o aumento da população mundial, bem como o crescimento da economia, dão ao homem moderno, o homem hoje, uma infinidade de opções, uma infinidade de escolhas que ele pode fazer, fazendo com que o tempo que o homem tem disponível não lhe seja suficiente para atender a demanda, a quantidade de desafios, a quantidade de situações que se colocam diante dele. O homem moderno hoje está diante de uma enormidade de tarefas. A sua agenda hoje se tornou tão extensa que é quase impossível ele atendê-la. Diante disso, o homem precisa saber fazer suas escolhas. Ele precisa saber e definir exatamente o que ele quer. Ele precisa saber, como nunca, fazer o uso correto do seu tempo, fazer o uso correto da sua vida. E nesse sentido, esses dois textos se encaixam como uma luva nessa introdução que eu estou dando. Esses dois textos nos advertem, nos ensinam a fazer o uso correto do tempo. Primeiro Paulo em Efésios vai dizer para eles, para os efésios, visto
o mundo que estamos vivendo, visto os desdobramentos que a nossa sociedade tem, vede como prudentemente andei, ande com prudência, não como a necios, mas como a sábios, remindo os tempos. Efésios, saibam fazer uso do tempo, saibam fazer uso adequado das escolhas, usem bem a vida que vocês têm. A mesma coisa vai dizer Moisés no Salmo 90. Moisés está discorrendo ali na sua oração e no alto do versículo 12 ele diz: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-me a usar o tempo, ensina-me a fazer uso adequado do tempo. Então aqui nós temos uma lição. Nós precisamos saber o que fazer com a nossa vida, o que fazer com o tempo que nós temos disponível. Agora, preste atenção, qual a finalidade dessa ordem? Por que tanto Paulo quanto Moisés pedem para que nós façamos o uso correto do tempo? Por que esse mandamento? Por que essa ordem? A resposta está no Salmo 90. O Salmo 90 mesmo diz, vamos ver o verso 9 e o 10 do Salmo 90. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Presta atenção na figura de linguagem. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo mais vigor, alguns chegam a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés dá a resposta. Por que temos que fazer uso correto do tempo? Por causa da brevidade da vida. O que é brevidade? Brevidade é qualidade daquilo que é breve. Usem bem o tempo de vocês, porque a vida de vocês é curta, é breve, é passageira. E uma vez que vocês têm noção da brevidade da vida, o quão curta, quão micro, o quão rápida ela é, usem bem o tempo. Saibam bem o que vão fazer da sua vida. Saibam bem as escolhas que vocês vão fazer. Definam bem os caminhos e os alvos que vocês vão traçar, porque é uma vida muito curta, muito rápida, por causa da brevidade da vida. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, o livro do Gênesis é a gênese da criação, mostra Deus criando o mundo, o universo com exímia perfeição em 6 dias. No 6º dia, ele forma Adão, e ele criou Adão para que vivesse para sempre, para que não houvesse morte, ok? Porém, num fatídico dia, o homem caiu, o homem pecou, e o pecado entrou na sua natureza, e ali se iniciou o amortecimento da existência humana. Assim, o homem e mulher experimentaram o inevitável, o envelhecimento do corpo, e posteriormente, a morte biológica. Depois que o pecado entrou, a vida passou a ser breve. O ser humano passou a conhecer no seu corpo o amortecimento, o envelhecimento, as doenças e o óbito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2012, dados de 2012, a expectativa de vida entre as mulheres é de 73 anos, enquanto a dos homens é de 68 anos. Pouco, né? 68 anos. 73. Passa assim, ó. Essa é a expectativa
de vida do homem. Veja como ela é finita, breve. Nós temos outros textos que falam da brevidade da vida. Olha o que o Salmo 103 fala do significado da vida, do sentido. Olha o que é a vida, à luz do salmista. Salmo 103, verso 14 e 16. Pois Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, mato, capim, é igual capim. Como a flor do campo, assim floresce, mas passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Isso é a vida do homem, fica no esquecimento, ela passa como a erva. O Salmo 104, 28 e 29, continua falando da brevidade da vida, olha só. Senhor, dando-lhe tu, os homens recolhem, abres a tua mão e se enche de bens. Mas se escondes o rosto deles, ficam perturbados. E se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Tiago 4,14 fala um pouco da brevidade da vida também. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, como o vapor, que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Quem já viu vapor em determinada estação do ano, a neblina de manhãzinha? Você viu quanto tempo ela dura? A hora que o sol nasce com mais força, dissipa. E o vapor, quem já destampou uma panela fervendo? Sai um vapor? Sai sim ou não? Quanto tempo dura o vapor? Segundos. Tiago diz que essa é a nossa vida, como a neblina, como erva. Ela é passageira, ela é breve. Por que eu resolvi pregar essa mensagem? Porque eu senti na minha pele a brevidade da vida. Vocês sabem que 40 dias atrás, um pouco mais, eu me submeti a uma cirurgia do joelho. Nada muito grave, uma cirurgia no menisco, uma artroscopia no menisco do joelho. E você sabe que o ambiente hospitalar não é agradável para ninguém. Se tem alguém que gosta de hospital, depois você conversa comigo para eu avaliar o seu QI. Não sei, de repente. Eu passei por a cirurgia. Aí você começa o processo. Troca a roupa, põe aquela roupa de hospital, deita na maca, vai para o centro cirúrgico, toma anestesia e faca. Volta do centro cirúrgico, grogue, faixas, antibióticos. Aí vocês te jogam ali, mais ou menos como, você se sente como um frigorífico, um boi que foi abatido e joga aquele pedaço de carne ainda em vida, num quarto ali. E eu me vi naquele quarto, enfaixado, enfermo, moribundo, e comecei a refletir na minha vida. E eu olhei para o meu braço e vi umas manchinhas, e umas rugazinhas, que não estavam lá. E eu me dei conta que eu estou ficando velho. Eu me dei conta que eu estava envelhecendo. E eu me dei conta da inutilidade da minha vida. Eu me senti tão inútil, tão frágil. Podia ser morto ali. E eu vi como a vida é breve. Eu não sou mais aquele garotão. Eu jogava basquete e eu enterrava. Enterrar é colocar a bola na cesta saltando. Eu tinha elasticidade, vigor. Hoje, se puxar a pele, ela demora para voltar. Hoje você começa a sentir mas que dor que é essa? Eu nunca tive isso. De repente tem outra. A brevidade. Lá naquele hospital eu comecei a refletir que era ontem de ontem. Eu estava lá no Leporace, colocando o meu uniforme, camisa branca, com brasão da escola aqui, calça social azul marinho, sapato engraxado preto, com a mão no peito, cantando o hino nacional. Foi ontem. E hoje eu já estou com 43 anos. A brevidade da vida. Agora, e o salmista, ele quer que nós saibamos disso. Você está me entendendo?
Você vive numa sociedade que faz você achar que a Marilyn Monroe está viva e que ela é bonita ainda, que ela está lá dançando. Que Elvis é aquele garotão dos anos 60, que James Dean ainda está vivo. Não. Você vive numa sociedade que faz de tudo para fazer com que você pense que você é imortal, que você nunca vai envelhecer, nunca vai ficar feio e enrugado, e que nunca vai morrer. Hollywood. Mas essa não é a realidade. E o salmista, sabendo disso, quer que nós venhamos trazer à memória a nossa finitude, a brevidade, a pequenez da nossa vida. Para quê? Sabendo que a vida é breve, o que fazer com ela? O que fazer com ela? É pequeno. O que você faz quando você tem uma oportunidade pequena? O que você faz com algo que dura pouquinho? Você quer fazer com que ela seja marcante, afinal é pouco. Você vai encontrar com alguém que você gosta 10 minutos. Você vai assistir uma peça num teatro, num lugar especial que é rápido. O que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para aquele período pequeno ser o melhor e o mais marcante possível. É essa a ideia que o salmista quer passar. Consciente que a vida é curta, ele ora pedindo a Deus: Deus, me ensina então como usá-la, como viver nessa terra, porque hoje eu posso dormir e amanhã eu posso não acordar. Como usar bem meu tempo, quais escolhas fazer e que caminho seguir. Agora que eu já chamei você para a realidade, ou não é breve? É breve ou não é breve? Você não morre? Você é o Iron Man? Não é? É o Wolverine? Não é? Tudo personagem fictício para enganar você. Aqui um dia está barrigudo, está velho, essa é a verdade. Artrite, artrose, osteoporose, tudo os ósios, tudo os ismos e os ósis. Mas é verdade. Podemos ludibriar. Eu lembro do Tarcísio Meira agora, deu uma entrevista no começo do ano. Ele foi caminhando até a entrevista. É chato demais ficar velho. Oh, meu Deus do céu. Só Clarindo, que estava aqui, congregava, ele olhava para mim e falava com toda humildade: pastor, fica velho não, é ruim demais. Mas que jeito que eu não vou ficar velho? Fica velho não, vai ser ruim para lá ficar velho. Mas é uma verdade. Sabendo que a vida é breve, o que fazer com ela? Vamos abrir em uma parábola. Esta parábola vai nos ensinar o que fazer com a vida pequena que nós temos. Abra comigo em Lucas 12. Lucas 12. Vamos ver essa parábola. Lucas 12, verso de número 16, Lucas 12, 16, e Jesus lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19, então direi à minha alma: oh, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, alma, come, bebe, alma, regala-te. Verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparados? E para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Vamos lá. Essa parábola, este homem, que é a parábola da avareza, este homem, com o seu testemunho
com seu mau testemunho, com sua maneira incorreta de viver, vai nos ensinar a maneira correta de viver, ok? Esse homem, com a sua maneira incorreta de viver, vai nos ensinar como viver corretamente a nossa breve vida. Vamos lá, o verso 16. Lhes proferindo a palavra dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Vamos lá. Primeiro, a parábola começa dizendo a escolha que esse homem fez. Primeiro, a parábola mostra com o que ele gastou o tempo, as escolhas que ele fez, no que consistiu a vida dele, com o que ele escolheu viver. Esse homem escolheu viver uma vida para ser um empresário. Ele resolveu gastar sua vida com trabalho. E resolveu gastar ela com tanto trabalho que a finalidade dele era enriquecer. Essa foi a escolha que ele fez. Quero ser um empresário, um agricultor, e o meu objetivo de vida é ser rico, ser muito rico. Essa foi a escolha. Esse foi o uso que ele fez do tempo que ele tinha, e esse foi o uso que ele fez da vida pequena que ele tinha. Agora verso 17 e 19. Vamos lá. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E diz, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Até aí. Agora, essa foi a escolha desse homem. Agora ele vai começar a nos ensinar como fazer uso correto da vida, sabendo que ela é pequena. Primeiro, temos que ter consciência da brevidade da vida. Esse homem aqui não conhecia a si próprio, ele não se conhecia, ele não conhece a brevidade da vida, porque o verso 19 diz, então direi à minha alma, tens depósito, muitos bens, para muitos anos. Ele imaginava que ia viver muitos anos. Ele imaginava, talvez, que nunca ia morrer. Talvez tinha um certo espírito de imortalidade. Ele não tinha consciência de si próprio. Não tinha consciência da mortalidade do seu corpo. Fazia projetos para longos anos e achava que ia viver uma infinidade de anos e uma infinidade de vida. Parece que ele não se atentava para o seu corpo mortal e que pensava que iria viver muitos anos. Meu irmão, a primeira dica para você viver bem, tenha consciência da brevidade da vida. Esse homem não tinha consciência. E muitas pessoas não têm consciência. Adolf Hitler, você conhece Adolf Hitler? Adolf Hitler subiu no poder em 1933. Ele ia começar um método de governo que ele chama de Terceiro Reich, que era a tomada do poder do partido alemão para se tornar um império alemão. Segundo Hitler, o Terceiro Reich ia durar 1000 anos, ia ser um império que governaria o mundo durante 1000 anos. A biografia diz que Hitler morreu em 1945, com 56 anos de idade, e junto com Hitler, o Terceiro Reich morre com ele. Hitler não tinha ideia da brevidade da vida. Os biógrafos dizem que Hitler achava que desfrutava de um poder divino e de uma imortalidade, porque ele foi tentaram matar Hitler mais de 40 vezes. Então esse homem, com a arrogância que tinha, pensava que ia construir um império que duraria 1000 anos. Em 1945, a sua morte, cai o Terceiro Reich. Por quê? Porque a vida do homem é breve. Hitler viveu míseros
56 anos. John Lennon. Quem se lembra de John Lennon? O líder da banda, os Beatles. John Lennon diz: nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus Cristo. John Lennon dizia: eu não sei quem vai acabar primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Os Beatles começaram em 1960. Em 1970, o grupo se desfaz. Em 1980, com 40 anos de idade, John Lennon morre, vítima de um assassinato, vindo de um fã. John Lennon também não sabia da brevidade da vida. Viveu míseros 40 anos. E a banda Beatles, apenas 10 anos. A semelhança desse homem, essas pessoas não esperam a morte. Pensam que são seres indestrutíveis e eternos. Tancredo de Almeida Neves, presidente eleito em 1985, fez planos para governar o Brasil e em 15 de janeiro de 85 foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Antes de subir a rampa do Planalto, em 21 de abril daquele mesmo ano, Tancredo Neves morreu. Por quê? Não tinha consciência da brevidade da vida. O primeiro passo, meu irmão, para viver uma vida correta, é saber que ela é passageira. Ela vai passar. Você não é imortal. Eu não sou imortal. Como um sopro podemos passar. Segundo princípio, para se viver sabendo, consciente da brevidade da vida. Viva para a glória de Deus. Viva para atender a vontade de Deus. Viva para Deus. Você querendo ou não, você é propriedade de Deus. Você sabendo ou não, Deus é seu Pai, Deus é seu Senhor. Deus é o responsável direto para a sua vida. Veja só. Então, segundo princípio, viva para a glória de Deus. Você não vê na parábola ele agradecendo a Deus. Em nenhum momento. Você não vê ele sendo grato a Deus pelas riquezas. Você não vê esse homem dando glória a Deus ou louvando, porque era justo esperar que ele fizesse isso, dada a abundância da colheita que ele recebeu. Mas não. O empresário avarento vivia apenas para si, porque ele diz no verso 19, descansa alma, come, bebe e regala-te, tudo centrado nele, momento nenhum ele atribui a riqueza a Deus, ele é grato a Deus pela saúde, pelos celeiros, pelas colheitas, ele louva a Deus, não, ele vivia apenas para si, sabendo que a vida é curta, o que se deve fazer? Viva para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais um almoço, quer bebais uma água gelada, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para Deus ser exaltado, para Deus ser louvado, em gratidão a Deus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é essa: qual é o fim principal do homem? A primeira pergunta do catecismo. Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Irmão, temos que viver para a glória de Deus. Como é viver para a glória de Deus? Eu vou mostrar a tríplice ordenança que está na oração do Pai Nosso, que demonstra o que é viver para a glória de Deus. Marca Lucas 12 e vai para Mateus 6. Você vai ver a tríplice ordem para viver para a glória de Deus. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeira finalidade que o Pai Nosso ensina para o homem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso?
santificado seja o teu nome. Vivam para o louvor da glória de Deus, exaltem a Deus, engrandeçam o nome dEle, adorem o nome dEle. Essa é a finalidade do homem, adorar a Deus. Segunda finalidade, verso 10, venha o teu reino, ou venha a nós o teu reino. Segunda maneira de viver para a glória de Deus: primeiro, louvando e adorando. Segundo, trabalhe para a expansão do seu reino. Já que a vida é curta, louve a Deus. Já que a vida é curta, trabalhe para a expansão do reino, o crescimento do reino, o avanço do reino. Como? Na evangelização, no testemunho, mantendo missões, na oração e intercessão. É curta a vida, faça com que o reino saia das quatro paredes e avance as fronteiras e passe pelas missões transculturais. Terceiro, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceira maneira de viver para a glória de Deus: primeiro, louvando e adorando. Segundo, trabalhando para a expansão do reino. Terceiro, aplicando a vontade dEle em nossa vida. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, a perspectiva de vida do cristão converge em fazer a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, ela está revelada na sua palavra. E a ordem para os cristãos é obedecer esta vontade revelada. Porque segundo Romanos, ela é boa, agradável e perfeita. A vida é muito pequena para você atender os seus caprichos, sua vontade. Você deve, enquanto vivo, atender a vontade de Deus. Mas pastor, isso não é coisa de um Deus caprichoso, egocêntrico. Não! A nossa vontade é imperfeita, a vontade de Deus é perfeita. A nossa vontade às vezes é má, a de Deus é boa. E a nossa vontade às vezes nos traz dores, a de Deus é agradável. Fazer a vontade de Deus faz bem para nós. Esse homem não vivia para a glória de Deus. A finalidade da sua vida era o hedonismo, o prazer. A vida dele era centrada nele mesmo. Imagina esse homem deitado naquela poltrona colonial, aquela coisa, e vendo aqueles celeiros abarrotados de trigo. Ei, alma, e batia a mão na pança. Isso, bolsa, as ações estão subindo. Goza, come, a outra em bom. Para ele, nem um momento tributou algo a Deus. Viva para Deus, meu irmão. Viva para a glória dele. Dê prioridade às coisas espirituais. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ocupe-se com o estudo das Escrituras, já que a vida é curta. Ocupe-se na comunhão com Deus, em oração, já que a vida é curta. Ocupe-se da prática das boas obras. Segundo princípio, para viver sabendo que a vida é breve. Terceiro, deixe um legado positivo nesse mundo. Escreva uma história bonita. Vem cá, olha aqui para mim, olha aqui. Vem cá. Se você morrer hoje, como você vai ficar conhecido? Se você morrer hoje, o que a gente vai escrever lá na sua lápide? Passa, a vida passageira é breve. Como você quer ser conhecido? Ranzinza? Varento? Brigador? Truculento? Turrão? Materialista? Egoísta? Você quer ser conhecido como um herói? Um paizão, uma mãezona, um profissional de excelência, um cristão fervoroso. Deixe um legado nesse mundo. Vejamos, agora no capítulo 12 novamente, o verso 19. Então direi, minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Até aí. Veja só outra característica desse homem. Ele não leva em conta as necessidades dos demais. Entendeu? Olhe para mim. Ele não levava em conta as necessidades dos demais. No grego, as palavras eu,
meu e minha. Ocorrem 12 vezes nesse parágrafo. Só nesse parágrafo ele fala eu, meu e minha 12 vezes. Ele era totalmente egoísta. Ele não se preocupava com a necessidade alheia. Ele não nutria nenhuma espécie de generosidade pela miséria social à sua volta. Ele não se preocupava com as dores à sua volta. Só tinha interesse em derrubar os celeiros, construir maiores e ajuntar o cereal para si. O texto diz, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ou seja, esse homem não contribuiu em nada para a sociedade, para a miséria humana. Ele não contribuiu, ele não fez o bem, ele não deixou um legado, ele não marcou a história, é apenas um rico bonachão e fanfarrão. Parecia o tio Patinhas, lembra do tio Patinhas que tinha um cofre enorme de ouro e punha um maiô e ia lá nadar, dava ponta no cofre, nadava nos dobrões espanhóis dele. Irmãos, deixa um legado. Quem você está ajudando? A Bíblia diz que Jorão, o rei Jorão, morreu sem deixar saudades, sem ter feito bem, sem deixar uma bonita história. O rei Jorão viveu uma vida pequenininha, micro, uma vidinha insignificante. E o texto diz, morreu Jorão sem deixar saudade. Ele marcou a história de forma negativa. Ele não deixou um legado. A vida dele passou como um cometa, ele manchou a história, ele fez uma lambança na história. Meu irmão, deixe um legado, a vida é muito pequena, construa monumentos em prol do bem, em prol da moral, em prol do reino, em prol dos bons costumes. Era assim os grandes homens. Martin Luther King foi um pastor batista. Martin Luther King foi um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial dos Estados Unidos. Martin Luther King morreu, sabe o que ele deixou? Foi Prêmio Nobel da Paz, em 1864, por esses feitos contra a discriminação racial. Nelson Mandela e Luther King foi assassinado na porta de sua casa. Uma vida desse tamanhozinho. Nelson Mandela, presidente da África do Sul, que liderou o movimento contra o apartheid. O que era o movimento apartheid? Era uma legislação que segregava os negros do país. Segregar é dividir, é separar. Nelson Mandela lutou contra o apartheid. Morreu, vidinha desse tamanhozinho, morreu. O que ele deixou? Foi Prêmio Nobel da Paz de 1993, pelo mesmo feito. Deixou sua história. Mahatma Gandhi foi advogado, nacionalista, que empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido. Morreu. Foi considerada a pessoa do ano em 1930. Susana Wesley, conhece Susana Wesley? Um biógrafo escreveu assim, nenhuma outra família, a terra deve tanto, depois da família de Abraão, do que a família Wesley, do que a família de Susana Wesley. Nenhuma outra família, a terra deve tanto, depois da família de Abraão, do que a família de Susana Wesley. Ela marcou a vida dela. E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, eu visitei a prisão que ele morreu, entrei dentro dela. E ele escreveu nos seus últimos dias de vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe com quantos anos Paulo morreu? 64. Isso aqui, ó, vidinha pequenininha. O que Paulo deixou? O maior escritor canônico da história. Os seus escritos, nenhum outro homem influenciou tanto o Ocidente com seus escritos como Paulo. Ele é mais popular que todos os imperadores Césares Augustos juntos.
Ele está entre as 20 mentes mais célebres de todos os tempos. Ele é uma das maiores personalidades que já pisou em solo humano, terreno. Paulo, que legado. Davi, Atos 13:36 diz que Davi serviu ao seu propósito, serviu ao propósito de Deus em sua geração, e adormeceu e foi para junto dos seus pais. Morreu breve, acabou. Mas o que Davi fez? Serviu a sua geração, conforme os propósitos de Deus. Serviu sua geração. Se você morrer hoje, o que você vai deixar? Vai morrer sem deixar saudade. Deixe um legado, crie, irmão, escreva uma história bonita. Contribua para a sociedade, contribua para o reino, contribua para a melhora do ser humano. Pregue o evangelho, faça obras sociais, abrace, beije, ame. Meu Deus do céu, o que custa pegar o telefone todo aniversário daquela mulher e liga? Liguei para te lembrar, você está deixando uma história. O que custa gastar uns trocadinhos para dar um presente? Para visitar um presidiário, para ir no asilo dar uma assistência, meu Deus, para ir numa santa casa, ficar com um doente ali, os seus últimos dias de vida. Isso não vai ser esquecido. A história vai registrar esse ato, vai registrar esse telefonema, vai registrar essa visita, essa mensagem escrita, essa carta, esse presente vai ficar nos anais da história. E quando você morrer, você vai ser lembrado como um homem nobre, uma mulher nobre, que contribuiu para o bem e para o avanço do reino de Deus. Deixa um legado. Aí o que acontece? A vida passa, né? E aqui nós estamos falando da história do homem, a vida do homem está passando. Passou tanto, que ele vai morrer. Vamos ver? Vamos ver, o verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, quer dizer, vai morrer hoje de noite. E o que tens preparado? E para quem será? Então sabe o que acontece? Presta atenção, o homem está lá, deixa a vida me levar, vida leva, e deixa a vida me levar, vai levar, você vai ver para onde? 7 palmos debaixo da terra, e a vida levou aquele homem, engordou o celeiro, e bateu na pança, e não preocupou com mais ninguém, falou, eu vou viver muito, mas de repente, de súbito, a vida passa, porque nós não somos imortais. Esse homem achava que ia viver muito, e aquela noite a sua alma seria requerida, e ele iria viver brevemente, e iria morrer rapidamente, ok? A morte chegou, vai chegar para mim, vai chegar para você, um dia ela vai chegar, hoje, amanhã, daqui 10 anos, um dia ela vai chegar, porque ela é muito rápida. Nós vamos estar preparando para a próxima Copa do Mundo, para mais um vexame brasileiro, e de repente no meio do caminho, a gente fica. Foi o caso desse homem, a morte está chegando. Então vem a pergunta inevitável de Deus. Vamos lá, ouvinte. Mas Deus diz, louco, essa noite pedirão tua alma, chegou o seu dia. Aí vem a pergunta, e o que tens preparado? Chegou o seu dia, e Deus pergunta, o que você fez em toda essa vida curta? Chegou o seu dia, você vai morrer, e o que você fez da sua vida? Qual foi a finalidade desses 50, 60, 70, 80, se você tiver mais uma saúde? Qual foi a finalidade? No que consistiu? O que você fez? Na linguagem de, o que tens preparado? Louco, essa noite pedirão tua alma, o que tens preparado? O que você fez da vida? Só bateu boca, fez barraco, fez o mal, enterrou um monte no caixão com maldade? Mentiu, usurpou, brigou com a mulher, brigou com os filhos, infernizou a vida dos outros? Ou você erigiu monumentos, obras,
você ergueu obras, você deixou legado no coração dos outros, beijo, abraço, presente, confraternização, ajuda social, oração, pregação, como é que foi? Então vem a pergunta, o que você fez com toda essa vida? O que tens preparado? Segunda pergunta, e para quem será? O que você fez com essa vida? E para quem você viveu? Para si? Ou para Deus? Para si? Ou para o próximo? Louco! O que você fez da vida? E para quem você viveu? Qual a resposta? Esse homem viveu sua vida, sua curta vida, para si mesmo. E sabe o que Deus fala? Deus chama de louco quem faz. Louco! Louco que entesoura e ajunta só para si. Louco que pensa que a vida é imortal. Louco! Deus chama de louco, nécio, insensato. Louco quem faz isso? O homem que vive para si mesmo. Segundo, ele não colocou Deus como prioridade. E isso aos olhos de Deus é loucura. Louco que viveu para si. Louco o que não pôs Deus como prioridade. E terceiro, ele achava que era dono do seu tempo e dono do seu destino. Mas ele não era. Ele achava que mandava na vida, que era dono do tempo e do destino, mas não era. E Deus também considera isso loucura. Quarto, ele pensava que suas conquistas na terra poderiam satisfazer sua alma. Olha o verso 19. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele pensava que as suas conquistas satisfariam e salvariam sua alma. Mas elas não satisfizeram. Essa escolha não contribui em nada para a sua alma. Por isso Jesus disse: não acumulei para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Antes acumulei tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não come. Ele achava isso, que aquilo ali podia dar uma satisfação e salvação para ele. E Jesus disse: louco, você está perdido. Agora o verso 21. Assim é, ele vai concluir a ideia dele, o raciocínio. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Em miúdos, assim é o que? O louco. Assim, nécio, louco, é aquele que, sabendo da brevidade da vida, vive para si mesmo. É aquele que entesoura para si, e não para Deus, que não é rico para com Deus. Assim é um nécio, é um cego. Irmão, eu estou falando da minha experiência. Eu vi manchas, eu vi rugas, eu senti dores, eu fiquei no hospital falando: meu Deus, se um mosquito contaminado me picar, eu morro. Se o médico errar na medicação, eu morro. Se eu pegar uma infecção generalizada, acabou, minha vida expirou. Aí eu vou olhar para trás. E eu vou olhar para trás. Eu vou olhar para trás. E a hora que eu souber que eu estou passando para o túnel, e tem uma mão me puxando, a morte, eu vou olhar e vou... O que eu fiz da minha vida? Acabou. Game over. Finish. The end. Acabou. E eu vou olhar. Não construí nada, não fiz nada. Acabou. Que vida foi essa? Olha ali o retrato. Se fosse pintar um quadro, Michelangelo, Picasso, Donatello, se Leonardo da Vinci fosse pintar o quadro da minha vida, o que seria? O inferno de Dante?
seria o quê? Fala uma obra bonita que você é erudita aí, um quadro bonito, uma pintura bonita. A criação de Da Vinci, a Santa Ceia de Da Vinci. Assim é aquele que, sabendo da brevidade da vida, vive para si e não para Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Terminou, pastor? Não. A última palavra não é de correção, é de consolo. Alguém aqui morreu? Levanta a mão quem está morto. Amém? Algum morto? Alguém morreu? Quem está vivo diz amém. Amém. Pressupõe quem está vivo, a vida continua. Quando você erra numa pintura de um quadro, dá para apagar e fazer de novo? Apaga esse quadro. Apaga esse rastro. Limpa ele. E começa hoje escrever uma nova história. Pinta um quadro florido. Como é que chama aquela árvore comum do Canadá que tem aquela folha? Maple. Pinta um caminho, assim, um túnel cheio de maples. Aquelas folhas meio esverdeadas, amareladas e alaranjadas caindo. Pássaros cantando. O som de um riacho à minha direita. Uma pinguela cruzando o ribeiro. E lá na frente uma capela, onde você está indo adorar a Deus. Escreve isso. Muda isso hoje. Faça no resto de vida que você tem, não sei se é 1 ano, 2, 30, o que você não fez em todos os que você viveu até hoje. Rápido. O relógio, como esses 2 cronômetros aqui estão contando, estão passando pi, 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 e não volta mais. Contagem regressiva, está chegando. Corre, corre, campeão, vai e resgata o tempo perdido. Como terminamos? Vai para o Salmo 39. Salmo 39. 39. Vamos orar como Davi. Davi quis orar por isso. Salmo 39, verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e com a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura verdade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu, Senhor, que espero, Tu és minha esperança. O verso 4 na linguagem de hoje é assim, olha o que Davi estava orando. O verso 4, ó Senhor Deus, quanto tempo eu ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Mostra. Eu vou mostrar a reação de uma pessoa quando tem consciência da brevidade da vida. Eu escrevi uma carta fictícia, como os puritanos faziam. A reação de um homem quando se depara com a brevidade da vida. Olha só a reação de um homem para com seus semelhantes depois que ele vê da brevidade. Escuta com calma, com carinho. Escuta. É uma carta fictícia de alguém que acabou de ver as rugas no braço, as mochibas. Escute. Quantas vezes passei por você com o rosto fechado e fiz questão de mostrar meu descontentamento com sua pessoa. Por vezes, abaixa esse som aí, endureci meu coração e me fiz de vítima só para te fazer culpado. Não foram poucas as ocasiões que te desprezei e te magoei com minhas duras palavras. Quantas vezes eu te ofendi com o meu zelo cristão, em nome de uma perfeição que eu jamais irei atingir. Na verdade,
Eu só queria mostrar que tinha razão. No entanto, para isso ocorrer, desfiz a paz, oprimi você e trouxe o caos para dentro de casa. Trabalhei muito para me colocar em destaque e acima dos outros, ao invés de ter colocado você. Busquei minhas necessidades e vontades primeiro, quando poderia ter buscado as suas. Você só queria ser ouvido, compreendido e ter o seu caso cuidado com carinho. Você não pedia por muito, apenas para eu ser mais presente, apenas para te dar um pouco, apenas para eu ter um pouco mais de paciência, o que não tive capacidade de ter. Criei algumas feridas em você que talvez nem o tempo poderá apagar. Desprezei pequenos momentos ao seu lado, em nome dos meus grandes ideais, esquecendo que a vida é feita de pequenos momentos. Perdi tanto tempo agradando os de fora, quando poderia ter agradado os daqui de dentro. Oh, o que foi que eu fiz? Por que agi assim tantos anos? Todo esse meu esforço colossal para fazer o melhor para nós, nos trouxe foi uma infinidade de males. E aqui chegamos, com nossa história escrita até o presente momento. Escute, entretanto, Cristo me iluminou, e hoje, agora, quero pôr um basta nisso tudo. Não quero ganhar o mundo inteiro e perder você. Não quero ser bom diante dos homens e mal diante de você. A partir de agora, não me matarei por eles, me matarei por você e por vocês, para o bem e por amor a vocês. Não quero deixar um legado no mundo, sem ter deixado um legado no seu coração. Quero deixar na sua memória o quanto eu te amo. Quero marcar a história, mas não farei isso, se não incluir vocês. Não esperarei sua morte para fazer isso, nem direi essas palavras, cheio de remorso, sobre o seu caixão. Não farei assim. Decidi passar por cima de todo orgulho possível. Decidi quebrar meu orgulho em 1 milhão de pedaços, pois a sua felicidade é mais importante do que os meus caprichos. Por isso, eu vim correndo, por isso estou ofegante. Vim o mais rápido que pude, pensando que fosse tarde demais. Que bom que não foi. Você ainda está aí. Vim aqui bater na sua porta para lhe dizer tudo isso. Oh, me perdoe, receba minhas lágrimas como sinal do meu desapontamento comigo mesmo. Me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe pelas minhas ausências, me perdoe pelas minhas maldades, me perdoe pelo descaso e indiferença, me perdoe pela falta de amor. Para o vento agora com os compromissos, com os lucros, para o vento com as agendas, para o vento com o urgente. Basta, jogarei tudo para cima, a fim de fazer o bem a você e a sua alma. Talvez você me olhe espantado e pense, nessa hora, você vem até mim e fala esse monte de coisas. Eu respondo, tudo bem mamãe, tudo bem papai, tudo bem minha querida esposa, meu marido, meu irmão, seja quem for, não precisa entender, só aceite o meu presente, meu pedido de desculpas e o meu abraço. A vida não passará mais sem que você me tenha por perto, sem que eu esteja fazendo o que for preciso para o seu bem. Agora eu voltei, e voltei para ficar, ficarei para sempre. Não prometo a perfeição, sei que ainda falharei, mas falharei tentando acertar. Com a graça de Deus eu irei conseguir. Eu te amo, sim, com todo o meu coração e com toda a sinceridade que você merece. Eu digo, eu te amo. Essa é a carta de um homem que acabou de saber que a sua vida é passageira. Faça o mesmo na sua vida, com aqueles que estão à sua volta, com a sua esposa, com seus filhos, com os empregados, com os mendigos do seu bairro, seja quem for. Não faça isso, nem diga essas palavras no velório dele. Faça hoje e deixe um legado no coração e na história deles. Amém? Vamos fechar os olhos e curvar nossa cabeça.